Então, nós vimos o caso quando o P é igual a 1, que aparece desta forma. Então, este é o caso P igual a 1. Agora, e o caso P igual a 2? P igual a 2, eu tenho que a deficiência é 3 menos 2 igual a 1. O que é esse 2? É a multiplicidade geométrica. Está me dizendo que eu consigo dois autovetores linearmente independentes. Então, como é que eu monto a solução? C1, V1 é lambda t, mais este, por exemplo, este pode ter deficiência 1. Então, eu vou colocar V1t mais V2 e lambda t, só que o C3 eu consigo dois LIs, então eu ponho C3, V3 e lambda t. Este daqui é diferente. Por quê? Porque a deficiência é 1, eu consigo, a multiplicidade geométrica me diz que a primeira equação do autovetor já gera 2, o V1 e o V2, que foi o caso do nosso primeiro exemplo, o último exemplo da aula passada que eu coloquei aqui. Então, essa é a ideia, que a gente vai brincando com essas multiplicidades algébricas, geométricas e vendo como montar a solução e olhando para esta cadeia, né, de equações para determinar qual que é, na realidade, o posto do autovetor que eu estou trabalhando. Ok? Muito bem. A gente está com o tempo um pouco apertado. Se der tempo, no final eu faço um probleminha de multiplicidade 3, do caso 1 aqui, tá? Onde o nosso autovetor tem justamente multiplicidade. Deixa eu fazer logo. Aí a gente já faz, senão depois até relembrar tudo. Então, vamos fazer este de posto. Ok. Então, é bom porque a gente vê que realmente passar de fazendo essas contas à mão, no máximo um sistema 3x3, né? 0, 1, 2, menos 5, menos 3, 7, menos 7, que muito cuidado com as contas, x, por exemplo, este exemplinho aqui. Então, quando eu olho para A menos lambda I, que é a equação característica, quem que eu obtenho? Menos lambda, menos 3 menos lambda e menos lambda. Aqui menos 7, 1, 2, menos 5, 1 e 0. Ok? Muito bem. Então, só para a gente ganhar um tempinho, fazendo esta conta, a gente pode desenvolver o determinante até por esta linha, mas a gente obtém esta equação característica. Só para a gente não perder muito tempo com as contas e poder entender mais como se faz a questão dos autovetores generalizados, tá? Então, fazendo as continhas, vocês chequem isso em casa. Muito bem, então, o que nós temos aqui? Que lambda igual a menos 1 tem multiplicidade 3. Multiplicidade algébrica 3. O K é igual a 3. Então, eu sei que esse K é a multiplicidade algébrica, né? Igual a 3. Muito bem. Agora, eu gostaria de saber a questão, olhando para esta cadeia, o que acontece com esta matriz ao quadrado e ao cubo para... Então, eu vou olhar A mais, eu vi que é mais I,
ao quadrado. Então, eu vou olhar para esta matriz. Quem que é vamos supor, quem que é A mais I? O lambda igual a menos 1. Então, substituindo menos 1 na matriz, eu tenho menos 1, 1, 2, menos 5, menos... Não. Eu estou substituindo lambda igual a menos 1. Então, aqui é mais 1, 1, 2, menos 5, menos 1 dá mais 1, menos 2, menos 7, 1, 0, 1. Vamos ver o que acontece com esta matriz ao quadrado. Só para termos uma ideia, A mais I ao quadrado, novamente, multiplicando, eu vou colocar aqui, vocês chequem as contas depois. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, e 2, 1, 3. Esse é o A mais I ao quadrado. E A mais I ao cubo é a matriz 0. Tá? 0, 0, 0. Então, vocês podem checar isso. Bom, o primeiro autovetor eu sei calcular. Tá certo? Então, vamos calcular o primeiro autovetor. Então, tudo isso daqui é fácil de vocês checarem, tá? Então, vamos lá. O autovetor precisa satisfazer, para este exemplo, esta equação. Então, eu tenho a 1, 1, 2, menos 5, menos 2, menos 7, 1, 0, 1, V1, V2, V3, igual a 0, ao vetor 0. Então, vejam, o que eu tenho? V1 mais V2 mais 2V3 igual a 0, menos 5V1 menos 2V2 menos 7V3 igual a 0, e V1 mais V3 igual a 0. Então, daqui eu sei que V1 é igual a menos V2. Então, eu já tenho V1 igual a menos V2. Tá? Oi? Ah, menos V3. Obrigada. Muito obrigada. V1 igual a menos V3. Então, o que eu obtenho aqui? Se V3 é menos V1, então, eu tenho aqui V1 menos 2V1. Então, menos V1 mais V2 igual a 0. Então, eu sei que V1 tem que ser igual a V2. Primeira condição, V1 tem que ser igual a V2. E V1 tem que ser igual a menos V3. Então, vejam, com essas escolhas, eu posso escolher o meu vetor para qualquer valor, né? A 1, 1, menos 1. É possível encontrar um outro autovetor linearmente independente com esse, que satisfaça essas equações? Não. Então, qual é a multiplicidade geométrica do lambda? Eu só consigo 1. Então, é 1. Então, a deficiência deste alto valor, então, olhando para a equaçãozinha, D é 3, que é a multiplicidade geométrica, menos 1, que é o P, que é a multiplicidade, que é a multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica, a deficiência é 2. Então, eu estou exatamente neste caso. Multiplicidade geométrica 1, então minha solução tem este jeitão. Tá certo? Tem esse jeito. E aí, como que eu encontro V2 e V3? Porque V1 eu já tenho. E aí é só montar a solução.
Bom, aí nós podemos fazer a seguinte conta. Para V1 é justamente usando estas equações. Então, quem que eu preciso? De V2 e V3. Ok? Então, deixa eu voltar este quadro aqui. Vamos começar. Então, para este exemplo, a gente só precisa destas duas equações. Eu preciso calcular V2 e V3. Tá? Porque aí eu encaixo aqui o V2 e o V2 e o V3. Acabou, tá aí a solução. Então, olhem para esta equação. Esta equação eu também sei isso daqui. E quem que é A menos lambda I para o nosso lambda I ao cubo? O que a gente calculou lá? É 0. Então, qualquer vetor satisfaz isso, igual a 0. Então, vamos escolher o V3, a gente vai de trás para frente. Então, eu sei que A mais I V3, como isso daqui é 0, isso implica que eu posso escolher o V3, por exemplo, como sendo 1, 0, 0. Ok? Porque esta matriz, quem que é? É 0. Então, é fácil calcular o V3, qualquer vetor. A partir desse vetor, agora eu quero calcular quem? Eu sei quem é o... Eu preciso do V2. Então, eu sei que A menos lambda I, ou seja, A mais I V2 é igual... Desculpa, V3 é igual ao V2. Tá certo? Muito bem. Quem que é o A mais lambda I V3? V3 eu já sei quem é. O A mais lambda I tá lá. Então, vamos lá. É 1, 2, menos 5, menos 2, menos 7. Isso vai ser rápido. E 1, 0, 1. Calculado em 1, 0, 0. Então, eu estou substituindo. Isso é o meu V2. Quem, portanto, é o V2? É 1 menos 5, 1. Primeira linha, coluna, só vai isolar esta primeira coluna aqui. Então, eu encontro o V2. Tá certo? E, bom, e com isso, tendo encontrado o V2, olha só que interessante. Nós sabemos que, calculem, agora que vocês sabem o V2, peguem A mais lambda I ao quadrado, A menos lambda I ao quadrado em V2, que é isso daqui, tem que dar 0. Se eu calculo isto em V2, tem que dar 0, por causa das equações. Ok. Então, pronto. Vamos só escrever a nossa solução. A nossa solução, portanto, neste exemplo, se eu não cometi nenhum erro ali, tá tudo certo. Ok? Então, a solução, quem que é a solução deste exemplo aqui? Então, é C1, o V1 que a gente calculou, 1 menos 1, e o lambda é menos 1, menos T, mais C2. Agora, o autovetor generalizado V2 aparece aqui. Então, 1 menos 1T, mais o V2, que é 1 menos 5 menos 1. E menos lambda T. E a terceira solução é 1 menos 1, menos 1, T ao quadrado sobre 2, mais 1 menos 5 menos 1, T, mais
1, 0, 0. E menos T. Tá? Então, está aqui a solução para um alto valor de multiplicidade 3. Ok. Muito bem. Oi. Ai, desculpa. Lambda é menos 1. Menos T. Obrigada. Ok, gente. Com isso, nós vimos a questão da multiplicidade, né? De autovalores. A próxima etapa é resolver o problema não homogêneo. Então, vamos lá. Há vários métodos para resolver o não homogêneo. Qualquer um que é natural supor que exista aqui também. É o método de coeficientes indeterminados. Então, há esse método. Como eu disse, podemos resolver sistemas por Laplace também. Bastante interessante. Mas com o tempo, nós não temos muito tempo para desenvolver todos esses métodos, nós vamos direto ao método de variação de parâmetros. É o único que nós vamos ver para sistemas não homogêneos. Tá? Então, método de variação de parâmetros. Então, vejam, o método, como no caso das equações, os coeficientes do sistema não precisam ser constantes, tá certo? Não precisam ser constantes. É lógico que nós só resolvemos o homogêneo, por enquanto, aqui, com coeficientes constantes, mas não precisaria ser. Logo eu faço um exemplo com coeficiente não constante. Mas vamos ver primeiro o caso não homogêneo. E está aqui a f de t. Então, tudo n por n. Aqui um vetor n por 1, uma matriz de coeficientes n por n, e aqui n por 1. N por 1. E aqui também n por 1. E nós queremos resolver isso daí. Como é que a gente resolvia no caso de equações homogêneas? Primeiro resolver equações não homogêneas. Primeiro resolver a equação homogênea associada. Tá certo? Então, eu tenho que olhar para o sistema não homogêneo e resolver o sistema homogêneo associado. Primeiro eu tenho que resolver isso. Então, esta é a primeira etapa. A primeira etapa é olhar para o homogêneo. Nós já vimos que estes sistemas podem ser escritos, a solução, ou seja, a solução complementar, pode ser escrita desta forma: φ de t vezes o vetor de constantes, onde o φ de t é a nossa matriz fundamental. É a matriz fundamental. Ok? O que a gente fazia lá atrás? Variação dos parâmetros, variação das constantes. Seria a candidata à solução para o problema não homogêneo. Então, nós vamos fazer exatamente isso na segunda etapa. Então, a segunda etapa é resolver o XP e a candidata será φ de t. Agora, eu vou variar as constantes com o vetor U de t. Tá? Então, eu tenho a minha matriz fundamental U de t.
Muito bem. Então, olhando para cá. Então, esta é a solução complementar. O que eu sei a respeito da solução complementar? Que resolve este sistema, certo? Significa que se eu derivar e colocar aqui dentro, eu resolvo o sistema. Então, isto implica que x' de C, que é igual a φ' de T, é derivar cada entrada, vezes a constante C, tem que ser igual a P de T, x, φ de T, C. Vejam, isto daqui, gente, é uma matriz N por N. Isto é uma matriz N por N. Φ de T, N por N. Então, o produto é N por N. E C é o vetor N por 1. Então, na realidade, eu estou dizendo que a matriz P vezes φ é igual a φ', olhando para esta equação. É isso que significa resolver a homogênea. Agora, eu tenho uma candidata à solução e eu quero substituir esta candidata à solução dentro do sistema aqui. Então, eu quero colocar XP aqui e XP aqui, resolver este sistema. Então, eu preciso derivar XP. Então, uma regra do produto, φ' vezes T, U de T, mais φ de T, U'. Só não posso trocar aqui a ordem, né? Porque senão não faria sentido. Eu tenho aqui uma matriz N por N vezes um vetor N por 1. Não posso trocar a ordem aqui, porque a multiplicação não faz sentido. Né? Então, é N por N, N por 1, N por N, N por 1. E isso é igual a P de T vezes XP, que é φ de T, U de T. Então, olha, eu estou só substituindo. Aqui é o XP e aqui é o XP'. Estou substituindo dentro da equação, mais o F de T. Ok? Agora, vamos olhar para esta equação. O que eu sei a respeito de φ'? É P vezes φ. Então, quando eu olho para estes dois daqui, o que eu concluo? O que eu posso concluir dessas duas caixas? Que elas são iguais. P de T vezes φ de T é φ'. Então, φ' de T vezes U de T é igual a P de T, φ de T vezes U de T. Por quê? Porque eu acabei de provar que, como φ de T é a solução da homogênea, φ' de T é π de T vezes φ de T. São iguais. Então, como está nos dois lados da equação, eu posso cancelar. E, portanto, o que sobra? Sobra φ de T, U' de T, igual a F. Como eu sei que o determinante de φ de T é diferente de zero, que é o Wronskiano, né? Eu posso olhar para a inversa da matriz φ de T e, portanto, basta resolver esta equação. φ inverso de T vezes F de T. Tá ótimo, porque isto é N por N, N por 1. Portanto, eu obtenho um vetor N por 1, que é meu U' de T. E aí, o que eu faço? Eu integro cada entrada do meu vetor U' para encontrar o U de T. E, portanto, a minha solução fica... Esse U de T, que eu não sei quem é, aparece e vem desta equação. Então, olha, variação de parâmetros para sistemas é muito fácil. Tá? Vamos ver um exemplo, vocês vão se convencer disso. Não é difícil.
Então, um exemplinho de variação. Então, exemplo. Então, x' igual a 2x mais 3y mais 5 e 2x mais 3y mais 5, y' igual a menos 2x mais 3 mais y menos 2t. Então, é um sistema não homogêneo. É 2x mais 3y, 2x mais y. Menos 2t, perdão, aqui é 2x. Ok. Então, nós temos esse sistema para resolver. Como é que se faz? E eu quero resolvê-lo, portanto, via variação de parâmetros. Então, a primeira etapa, resolver o homogêneo. Então, o que é o homogêneo? Vamos colocar na forma de vetores. X', a matriz é 2, 3, 2, 1, x. Então, vamos ver. Equação característica, é o determinante de 2 menos lambda, 1 menos lambda, 3, 2, igual a 0. Então, eu tenho que isso é 2 menos lambda, 1 menos lambda, menos 6 igual a 0. O que a gente tem aqui? 2 menos lambda, menos 3 lambda, mais lambda ao quadrado, menos 6 igual a 0. Então, as raízes, portanto, isto é lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4. Então, vamos escrever aqui, lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4. Então, se eu calculo, eu vou colocar aqui as continhas, as raízes, 3 mais ou menos 9 menos 4ac, 2. Então, aqui eu tenho 5, portanto, uma raiz é 4 e a outra é menos 1. Então, estamos no caso de autovalores distintos. Então, é fácil de calcular. Então, para lambda igual a 4. Então, lambda igual a 4, nós calculamos a matriz é menos 2, 2, 3 e menos 3. V1, V2, igual a 0. Então, os autovetores, menos 2V1 mais 3V2 igual a 0. Portanto, o meu primeiro autovetor, V1, eu escolho aqui igual a 3 e aqui igual a 2. Uma escolha simples. Tá? O outro valor, lambda igual a menos 1. Como é que fica a matriz? A matriz fica 3, 3, 2, 2. V1, V2 igual a 0. E aí o meu segundo autovetor,
Daqui eu tenho que 3V1 mais 3V2 igual a zero. Sempre checando, né, que uma linha é múltiplo da outra. Portanto, se eu escolho 1, aqui tem que ser menos 1. Então, eu tenho os dois autovetores e, portanto, a minha solução, quem que é? X de t igual a C1, o autovetor 3, 2, elevado a 4t, mais C2, o autovetor 1 menos 1, elevado a menos t. Agora eu quero utilizar a matriz fundamental para escrever essa solução. Quem que é a matriz fundamental? Eu escrevo x1 na primeira coluna e x2 na segunda. Tá, então eu escrevo a minha matriz fundamental φ de t igual a 3e4t, 2e4t, e menos t e menos e menos t. Essa é a matriz fundamental. E eu sei, portanto, que a minha solução complementar é a matriz fundamental φ de t vezes o vetor c, onde c é igual a C1, C2. Ok? Então, essa é a forma de encontrar a homogênea. Segunda etapa. Eu quero encontrar a solução particular, usando variação de parâmetros. Então, XP será esta matriz φ de t vezes U de t. E nós já vimos que basta resolver esta equação, U' de t igual a φ inverso de t vezes f de t. Bom, eu preciso, portanto, calcular φ inverso. Mas a φ inverso, no sistema 2 por 2, eu já sei que eu preciso do determinante de φ de t. E quem que é esse determinante? Menos 3 elevado a 3t, elevado a 3t, menos 2 elevado a 3t, ou seja, menos 5 elevado a 3t. Esse é o determinante. Portanto, a inversa, a gente viu a fórmula, nós vimos a fórmula da inversa, não foi? Na aula passada. A inversa de uma matriz 2 por 2, quem que é a inversa? 1 sobre o determinante, que é AD menos BC, pode até escrever aqui, AD menos BC, DA menos B menos C. Então, essa é a inversa. Eu já calculei o determinante, então vamos colocar aqui. Eu tenho 1 sobre menos 5 elevado a 3t, e aqui eu inverto menos e menos t, 3e4t, aqui é menos 2e4t, e aqui é menos e menos t. Então, está aí a inversa que eu preciso para calcular aqui. Então, quando eu multiplico cada um desses fatores por, cada uma dessas entradas por este fator, a matriz resultante, então, vamos colocar a inversa aqui, para substituir isso. Então, eu vou deixar aqui menos 1/5, ou 1/5 de fora, e multiplico tudo por e menos 3t. Então, eu tenho e menos 4t, por menos e menos 3t, e menos 4t, e elevado a t, e menos 3 elevado a t.
E agora eu tenho que multiplicar por f. Quem que é f de t no nosso exemplo? Então, voltando aqui, ó, dá para ver quem é o f. O f é o 5, este é o nosso f de t. 5 menos 2t. Então, eu multiplico por 5 menos 2t. Isso, portanto, é igual. Fazendo esta multiplicação, eu tenho 5e menos 4t menos 2e menos 4t. t e menos 4t. Tudo que multiplica 1/5. Então, esse é a primeira linha vezes esse vetor. A segunda linha, eu ponho 1/5 aqui, a segunda linha é 10e elevado a t mais 6t elevado a t. Então, este é o vetor U'. U' de t. Duas entradas. Eu preciso descobrir quem é U de t. Então, eu integro esta linha, integro esta e descubro quem é o U'. Quem é o U de t, perdão. U de t. Quem que é U de t? Então, vamos integrar. Então, fazendo aqui a continha, nós vamos precisar de uma integral de t e menos 4t dt. A gente sabe que se eu chamo isto daqui de u, isto de dv, então du é dt e v é e menos 4t sobre menos 4. Então, o resultado disto, quem que é? U vezes v, t e menos 4t sobre menos 4, menos v du, menos mais esta integral. A integral de v du, quem que é? E menos 4t sobre menos 4. 4, 16. Então, volta a ter um menos aqui. Ok? A mesma coisa com t elevado a t. Essa integral eu chamo de u de dv. Então, eu tenho du é dt e v é elevado a t. Então, quem que a gente tem aqui? U vezes v, t elevado a t, menos v du elevado a t. Fazendo essas contas, eu chego em u de t igual a elevado a menos 4t, a integral. Estou integrando cada entrada do vetor. Cancela, integro. Menos 2 vezes t menos 4t, menos 2, eu acabei de calcular ali. Menos 2 é, portanto, mais t e menos 4t sobre 4 e menos 2, portanto, mais e menos 4t sobre 8. Aqui dá para cancelar esse 2 e eu tenho um 2 aqui. Ótimo. Então, essa é a primeira entrada do vetor. E a segunda entrada do vetor eu preciso integrar 2e elevado a t, ela própria, 6t elevado a t, que é o que eu integrei ali, 6t elevado a t menos 6 elevado a t. Ok? Então, eu posso reescrever isto como menos elevado a menos 4t sobre 8, mais t elevado a menos 4t sobre 2, só simplificando, menos 4 elevado a t, mais 6t elevado a t. Isto é o vetor U1 de t
o 2 de t. É o vetor u de t. E, portanto, a solução será φ vezes este vetor. Tá? Pode deixar indicado que a solução geral é a solução complementar vezes mais a solução particular que já foi calculada. Tá certo? Eu não me preocupo com as constantes arbitrárias na integração, por quê? Porque este u de t vai multiplicar φ. E está aqui constantes arbitrárias já, multiplicando φ, na parte complementar. Então, eu posso assumir que as constantes de integração são zero. Tá bom? Então, é isso aí, gente.